A criada muda descobriu o plano da rainha, mas foi ouvida pelos ouvidos errados. O gosto metálico permaneceu na língua de Catarina muito tempo depois que a colher de prata tocou seus lábios. Não era veneno. Ainda não, mas havia algo diferente no mingau de aveia da rainha, uma amargura sutil que ela não conseguia identificar. Sentada no pequeno banquinho ao lado da mesa real, Catarina observava a rainha Isabela comer com apetite fingido. Os olhos azuis da soberana brilhavam com uma intensidade estranha, como se cada colherada fosse uma pequena vitória. Catarina tocou instintivamente a garganta, onde outrora havia uma voz. O acidente aos 7 anos havia levado mais do que sua capacidade de falar. Havia roubado sua humanidade aos olhos da corte. Agora, aos 23, ela era apenas a provadora muda, invisível como os móveis, silenciosa como as pedras. "Está delicioso hoje", murmurou a rainha, sem olhar para Catarina. "Diga à cozinha que aprovo a receita." Catarina inclinou a cabeça, sabendo que suas palavras nunca chegariam a lugar algum. As criadas raramente prestavam atenção aos seus gestos desesperados, e os criados a tratavam como se fosse surda além de muda. A rainha se levantou, deixando o prato meio cheio. Era incomum. Isabela sempre terminava suas refeições, especialmente quando aprovava o sabor. Catarina observou o movimento gracioso da mulher em direção à janela, onde a luz da manhã desenhava sombras em seu rosto ainda jovem. "A princesa Leonor está ansiosa pelo casamento", disse Isabela, mais para si mesma do que para Catarina. "Pobre menina. Não sabe o fardo que carregará como rainha." Havia algo no tom da rainha que fez Catarina estremecer. Não era maternal nem carinhoso. Era quase melancólico, como se falasse de alguém já morto. Catarina se aproximou do prato abandonado e, seguindo o protocolo, provou o resto da comida. O gosto metálico voltou, mais forte agora. Seu estômago se contraiu levemente, não de dor, mas de um desconforto estranho que ela nunca havia sentido antes. A rainha se virou e, pela primeira vez em meses, realmente olhou para Catarina. Seus olhos percorreram o rosto da jovem com uma curiosidade quase científica. "Você sente alguma coisa?" perguntou Isabela, dando um passo em direção à provadora. Catarina hesitou. Sentia, sim, uma tontura leve, um formigamento nos lábios, mas eram sensações tão sutis que poderiam ser apenas nervosismo. Balançou a cabeça, mentindo sem palavras. O sorriso que se espalhou pelo rosto da rainha foi o mais assustador que Catarina já havia visto. Não era de alívio, mas de satisfação, como se a resposta fosse exatamente o que ela esperava ouvir. "Muito bem", sussurrou Isabela. "Muito bem mesmo." Naquela tarde, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos do castelo, Catarina sentiu que algo fundamental havia mudado. O mundo parecia o mesmo. As tapeçarias bordadas, os criados apressados, o aroma de pão fresco vindo das cozinhas. Mas ela carregava agora um peso novo no peito. A princesa Leonor apareceu no final do corredor, radiante como sempre, seguida por suas damas de companhia. Aos 19 anos, ela possuía a beleza serena da mãe falecida e a bondade genuína que conquistara até os criados mais ranzinzas. "Catarina!" exclamou Leonor, aproximando-se com um sorriso caloroso. "Como está minha querida amiga silenciosa?" Era uma das poucas pessoas no castelo que se dirigia a Catarina como se ela fosse gente. A provadora fez uma reverência respeitosa, mas Leonor balançou a mão, dispensando formalidades. "Papai me disse que você tem provado os banquetes de teste para o casamento. Espero que não sejam muito terríveis. Padre Miguel insiste que devemos servir peixe na sexta-feira, mas Fernando prefere carne de caça." Catarina forçou um sorriso, mas por dentro algo gelado se espalhou. Os banquetes de teste. Ela havia provado 3 nos últimos dias, todos com aquele mesmo gosto metálico sutil. Todos deixando aquela mesma tontura quase imperceptível. "Você parece pálida",
observou Leonor, tocando delicadamente o braço de Catarina. Está se sentindo bem? Catarina queria gritar. Queria pegar os ombros delicados da princesa e sacudi-la, forçá-la a entender que algo estava terrivelmente errado. Em vez disso, apenas assentiu e forçou outro sorriso. Que bom, disse Leonor, aliviada. Não poderia suportar se algo acontecesse com você antes do casamento. Você é... Bem, você é uma das únicas pessoas em quem posso confiar completamente. As palavras da princesa ecoaram na mente de Catarina muito tempo depois que o grupo se afastou. Confiança. Leonor confiava nela, e ela estava falhando miseravelmente nessa confiança. Naquela noite, sozinha em seu pequeno quarto nos aposentos dos criados, Catarina contemplou as vigas de madeira do teto. A lua cheia lançava sombras estranhas através da janela estreita e o castelo parecia sussurrar segredos que ela não conseguia compreender. O gosto metálico ainda persistia, mais fraco agora, mais presente, como uma lembrança que se recusava a partir. Como um aviso que ela não sabia como interpretar. Catarina fechou os olhos e fez uma promessa silenciosa à escuridão. Encontraria uma maneira de proteger Leonor, custasse o que custasse. Mesmo que isso significasse quebrar o silêncio que a definia, mesmo que significasse destruir a única vida que conhecia. O vento balançou as cortinas e, por um momento, pareceu sussurrar uma resposta. Mas Catarina não conseguiu entender as palavras, assim como ninguém conseguia entender as suas. Lições de veneno. 3 dias depois, Catarina escondeu-se atrás de uma tapeçaria nas masmorras do castelo, o coração batendo tão forte que temia que o som a denunciasse. Havia seguido a rainha Isabela pelos corredores escuros, movida por uma suspeita que crescia a cada refeição provada. A rainha caminhava com propósito entre as celas úmidas, carregando uma bandeja de comida. Catarina nunca a havia visto nas masmorras antes. Esse era território do carrasco e dos guardas, não de uma soberana. Beba! Ordenou Isabela a um prisioneiro esquálido, estendendo uma caneca através das barras de ferro. E me diga exatamente o que sente. O homem hesitou, mas a fome falou mais alto. Bebeu avidamente, limpando a boca com as costas da mão suja. Isabela observava cada movimento com a mesma intensidade científica que Catarina havia notado dias antes. Minutos passaram na escuridão gotejante. O prisioneiro começou a se mexer inquieto, depois gemeu baixinho, levando as mãos ao estômago. Não morreu, mas claramente sofria. Interessante. Murmurou a rainha, fazendo anotações em um pequeno pergaminho. Muito interessante. Catarina recuou, mas seu pé esbarrou em uma pedra solta. O barulho ecoou nas pedras úmidas como um trovão. A rainha se virou rapidamente, os olhos vasculhando as sombras. Por longos segundos que pareceram eternos, as duas mulheres permaneceram imóveis. Catarina prendeu a respiração, pressionando-se contra a parede fria, enquanto Isabela escaninhava cada canto com um olhar predatório. Finalmente, a rainha guardou o pergaminho entre as dobras do vestido e se afastou, mas não antes de sussurrar para a escuridão. Quem quer que esteja aí? Lembre-se de que algumas verdades custam a vida de quem as descobre. Catarina esperou até que os passos se perdessem nos corredores superiores antes de ousar se mover. Suas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar de pé, mas uma determinação férrea havia substituído o medo inicial. Ela precisava de ajuda, precisava de alguém que pudesse entender suas tentativas desesperadas de comunicação e, mais importante, alguém que tivesse poder para agir. O escriba Tomás trabalhava até tarde todas as noites no scriptorium, copiando documentos reais à luz de velas que projetavam sombras dançantes nas paredes forradas de livros. Era jovem, talvez da idade de Catarina, com dedos manchados de tinta e olhos inteligentes. Catarina havia notado que ele, diferentemente dos outros, prestava atenção em seus gestos. Quando ela tentava comunicar algo sobre as refeições, ele inclinava a cabeça, como se genuinamente tentasse entender.
Ela entrou no scriptorium com cuidado, e Tomás ergueu os olhos do manuscrito iluminado em que trabalhava. Catarina, disse ele, surpreso. É muito tarde. Aconteceu algo? Ela se aproximou da mesa, o coração disparado. Como explicar o que havia visto sem palavras? Como transmitir a urgência que sentia sem conseguir gritar? Tomás pousou a pena e a observou com atenção. Havia algo em sua expressão que a encorajou. Uma paciência gentil que ela raramente encontrava. Você parece assustada, disse ele suavemente. Alguém a machucou? Catarina balançou a cabeça vigorosamente. Depois hesitou. Em certo sentido, sim. A rainha a havia machucado com sua ameaça velada, mas não era disso que se tratava. Ela apontou para si mesma, depois fez o gesto de levar algo à boca. É comer. Tomás assentiu. Algo relacionado à comida? Interpretou ele. Sua função de provadora. Catarina confirmou com entusiasmo. Depois apontou para o alto, onde ficavam os aposentos reais. Fez o gesto de uma coroa sobre a própria cabeça. A rainha? Disse Tomás, franzindo o senho. Algo sobre a comida da rainha? Sim, Catarina sentiu, mas como explicar o resto? Apontou para baixo, para as masmorras, depois imitou o gesto de beber de uma caneca. Tomás a observava com crescente confusão e preocupação. Catarina, você precisa ir mais devagar. Eu quero entender, mas... isso parece muito sério. Ela pegou um pedaço de pergaminho da mesa e uma pena. Suas mãos tremiam enquanto tentava desenhar figuras simples de pessoas, barras de prisão, uma coroa. Tomás estudou os desenhos toscos, depois olhou para ela com uma expressão que misturava incredulidade e horror crescente. Você está dizendo que a rainha ama as masmorras, fazendo algo com prisioneiros? Catarina assentiu desesperadamente. Depois desenhou uma princesa. Uma figura feminina com uma coroa menor, um vestido de noiva simples. Princesa Leonor, murmurou Tomás. Isso tem a ver com o casamento? De novo, aquele assentir urgente. Catarina pegou a pena novamente e desenhou uma mesa com comida, depois figuras caindo, se contorcendo. O rosto de Tomás empalideceu à luz das velas. Você está sugerindo que... Veneno? Sua voz era apenas um sussurro. Que a rainha está planejando envenenar o banquete do casamento? Catarina hesitou, depois balançou a cabeça parcialmente. Não era bem isso. Ela desenhou a rainha novamente, depois uma família, o noivo e seus parentes. Fez gestos de acusação, apontando. Ela quer culpar a família do noivo, disse Tomás lentamente, a compreensão Downing em seus olhos. Envenenar a festa e culpar. Mas isso seria uma declaração de guerra. Catarina assentiu uma última vez, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Finalmente alguém entendia. Tomás se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Precisamos contar ao rei, imediatamente. Mas Catarina o segurou pelo braço, balançando a cabeça vigorosamente. Apontou para si mesma, depois fez um gesto cortando a garganta. Quem acreditaria em uma provadora muda? Que evidências tinham além de desenhos toscos e gestos desesperados? Você tem razão, admitiu Tomás, passando as mãos pelos cabelos. Precisamos de provas, evidências reais. Ele olhou para ela com uma intensidade nova, como se a visse pela primeira vez, não apenas como uma criada muda, mas como uma pessoa com conhecimentos perigosos. Catarina, disse ele gravemente, se você está certa sobre isso. Ambos corremos riscos imensos agora. Você entende isso? Ela assentiu, mas por dentro sentia uma estranha leveza.
Pela primeira vez em 16 anos de silêncio, alguém a ouvia de verdade. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. O peso da descoberta. Na manhã seguinte, Catarina desempenhou seu papel de provadora com nova atenção aos detalhes. Cada gosto, cada textura, cada reação de seu corpo era catalogada cuidadosamente em sua mente. A rainha observava essas sessões com interesse crescente, quase maternal. "Você tem servido bem ao reino", disse Isabela enquanto Catarina provava um ensopado de cordeiro destinado aos convidados nobres. "Sua dedicação será lembrada." Havia algo final nessas palavras que fez Catarina estremecer, como se a rainha já estivesse escrevendo sua história no passado. O ensopado tinha o mesmo gosto metálico sutil dos pratos anteriores, mas agora Catarina reconhecia a sensação. Não era suficiente para matar, apenas para causar desconforto discreto. E para acostumar o paladar de quem provava regularmente. Isabela estava construindo tolerância. Não apenas sua própria, mas também de Catarina, garantindo que a provadora não detectasse a dose letal quando chegasse o momento. "Minha querida", continuou a rainha, aproximando-se. "Você já pensou no que fará depois do casamento da princesa? Quando tudo isso acabar?" A pergunta gelou o sangue de Catarina. Ela fingiu não entender a implicação, inclinando a cabeça com expressão confusa. "Claro, você não pode responder." Não riu Isabela, mas sem humor. "Às vezes esqueço sua. A limitação talvez seja uma bênção. Há coisas que é melhor não poder falar." Naquela tarde, Catarina se encontrou com Tomás na biblioteca, abandonada no 3º andar. Eles haviam desenvolvido um sistema. Ela desenhava, ele interpretava. Juntos construíam um entendimento que transcendia as palavras. "Consegui investigar os registros da tesouraria", sussurrou Tomás, mostrando pergaminhos antigos. "Compras estranhas nos últimos meses. Ervas exóticas, substâncias que normalmente não entram no castelo." Catarina estudou a lista, reconhecendo alguns nomes das conversas que havia presenciado entre cozinheiros e boticários. Seu dedo parou sobre uma entrada específica. "Raiz de beladona, em pequenas quantidades." "Isso é veneno?" perguntou Tomás. Catarina assentiu. Depois desenhou rapidamente, pequenas doses ao longo do tempo, depois uma grande quantidade de uma vez. Mostrou como a tolerância se construía, como o corpo se acostumava antes de ser destruído. "Meu Deus!" murmurou Tomás. "Ela está testando em você, construindo sua resistência para que não perceba quando a dose real chegar." A confirmação de suas próprias suspeitas deveria trazer alívio, mas Catarina sentiu apenas um vazio gelado. Ela era tanto investigadora quanto vítima, tanto descobridora quanto cobaia. "Há mais", disse Tomás, puxando outro documento. "Descobri por que ela está fazendo isso. O rei. Ele quer anular o casamento com Isabela depois que Leonor se casar. Já há negociações com a família Mendoza para uma nova aliança matrimonial." Catarina absorveu a informação. Uma rainha descartada, substituída por uma mulher mais jovem que poderia dar herdeiros homens ao reino. A humilhação seria pública, o exílio inevitável. Mas se ela conseguir provar que a família do noivo tentou assassinar a corte real, ela se tornaria indispensável. A única capaz de proteger o rei de seus inimigos. O plano era brilhante em sua crueldade. Isabela não queria matar. Queria poder. Queria transformar sua própria destruição iminente na salvação do reino. "Quando é o casamento?" perguntou Tomás. Catarina levantou 5 dedos, depois fechou a mão e levantou 3. 8 dias. "Precisamos contar a alguém. O rei, ou talvez o padre Miguel." Mas Catarina estava balançando a cabeça vigorosamente. Desenhou uma forca, depois apontou para ambos. Quem acreditaria em acusações tão graves feitas por um escriba jovem baseado nos gestos de uma criada muda? "Então o que fazemos?" A voz de Tomás estava carregada de desespero.
Catarina ficou em silêncio por longos momentos, contemplando as sombras que se alongavam pela biblioteca esquecida. Finalmente, pegou a pena e começou a desenhar algo diferente. Uma figura feminina com uma coroa. E a rainha! Outra figura menor segurando uma bandeja. Ela mesma. E então, com traços cuidadosos, desenhou a segunda figura derrubando a bandeja, fazendo tudo se espalhar. Você quer estragar a comida? Interpretou Tomás. Sabotear o banquete? Catarina sentiu, mas havia mais. Desenhou a si mesma novamente, desta vez apontando para a própria boca, depois caindo, montou uma encenação de envenenamento. Tomás a olhou com horror crescente. Você quer fingir que foi envenenada? Catarina, isso é. Se ela descobrir, você morrerá de verdade. Ela pegou sua mão e a apertou. Seus olhos diziam que sua voz não podia. Algumas coisas valiam o risco. Algumas verdades eram mais importantes que a própria vida. E se não funcionar? Sussurrou ele. Catarina desenhou uma última figura. A princesa Leonor, cercada por corações pequenos. Depois apontou para si mesma e balançou os ombros, como se dissesse: então, pelo menos tentei. Tomás estudou seu rosto à luz dourada do entardecer que entrava pelas janelas altas. Via ali uma determinação que transcendia o medo, uma coragem que não precisava de palavras para se expressar. Está bem, disse ele finalmente. Mas não faremos isso sozinhos. Eu vou estar lá e vou ter evidências preparadas. Quando você fingir o envenenamento, eu vou acusar a rainha publicamente. Catarina sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. Havia encontrado não apenas alguém que a entendia, mas alguém disposto a arriscar tudo ao lado dela. Catarina, disse Tomás suavemente. Você percebe que, depois disso, nada será como antes? Não importa se conseguirmos ou falhemos, você nunca mais será apenas a provadora silenciosa. Ela assentiu, tocando levemente a garganta. Talvez fosse hora de deixar o silêncio para trás. Talvez fosse hora de encontrar uma voz nova, mesmo que não viesse da garganta. Enquanto saiam da biblioteca por caminhos separados, nenhum dos dois notou a sombra que se movia atrás das estantes. A rainha Isabela havia aprendido muito sobre espionar nos corredores do castelo. E agora sabia exatamente quão perigosa sua provadora muda havia se tornado. Naquela noite, sozinha em seus aposentos luxuosos, Isabela sorriu para o espelho. Talvez fosse necessário acelerar seus planos. Talvez 8 dias fossem tempo demais. O cerco se fecha. A mudança no comportamento da rainha foi sutil, mas Catarina notou imediatamente. Nos 2 dias seguintes à sua conversa na biblioteca com Tomás, Isabela passou a acompanhar pessoalmente cada sessão de prova de comida. Seus olhos nunca deixavam o rosto de Catarina. Minha querida provadora, dizia a rainha com doçura venenosa, você parece tensa ultimamente. Talvez precise de descanso. Era uma ameaça disfarçada de cuidado. Catarina forçou uma expressão serena, mas internamente seu coração disparava. A rainha sabia. De alguma forma, descobrira que não era mais apenas uma criada obediente. Durante uma sessão particularmente tensa, enquanto provava um vinho destinado aos nobres visitantes, Catarina sentiu a dose aumentar drasticamente. O gosto metálico agora queimava sua língua, e ela precisou de toda a sua força de vontade para não demonstrar o desconforto. Interessante, murmurou Isabela, observando-a atentamente. Você está desenvolvendo uma resistência admirável, exatamente como eu esperava. As palavras confirmaram os piores temores de Catarina. Ela não era apenas uma provadora. Era um experimento, um teste vivo para calibrar as doses que seriam usadas no banquete de casamento. Naquela tarde, Catarina procurou desesperadamente por Tomás, mas o escriba estava subitamente ocupado com tarefas urgentes que o mantinham longe dos corredores onde costumavam se encontrar.
Quando finalmente o viu de relance na biblioteca, ele fez um gesto discreto: perigo. A solidão que se abateu sobre ela era sufocante. Sem poder falar, sem poder confiar em ninguém além de Tomás. E agora até mesmo essa única conexão estava sendo monitorada. Durante o jantar da família real, Catarina notou outros detalhes perturbadores. A princesa Leonor, normalmente radiante com a proximidade de seu casamento, parecia pálida e cansada. "Minha querida filha", disse o rei. "Você está bem? Talvez devêssemos chamar o médico da corte." "Estou apenas nervosa com o casamento, pai", respondeu Leonor com um sorriso forçado. "Passei a manhã toda experimentando o vestido e os arranjos." Mas Catarina reconheceu os sinais. A princesa estava sendo envenenada também, em doses ainda menores que as suas próprias. Isabela estava testando a eficácia de sua mistura em múltiplas vítimas. O horror da descoberta quase a fez tropeçar enquanto servia a sobremesa. Naquela noite, sozinha em seu quarto espartano, Catarina tomou uma decisão que mudaria tudo. Se não podia falar com Tomás, se não podia avisar ninguém diretamente, encontraria outra forma. Ela escreveria. Com um pedaço de carvão retirado da lareira, começou a rabiscar em pedaços de tecido rasgados de sua própria roupa. Palavras simples, diretas. "Rainha envenena comida. Casamento em perigo. Princesa vai morrer." Sabia que sua escrita era rudimentar, aprendida por necessidade ao longo dos anos observando os escribas. Mas era melhor que o silêncio, era melhor que assistir passivamente à destruição de tudo que amava. Decidiu esconder as mensagens na cozinha, nos aposentos de Leonor, até mesmo nos corredores onde os guardas fariam suas rondas. Alguém teria que encontrar pelo menos uma delas. Alguém teria que entender. Mas na manhã seguinte, suas esperanças foram esmagadas. A primeira mensagem que havia escondido debaixo de uma travessa na cozinha estava sobre a mesa de trabalho da rainha Isabela quando ela chegou para a sessão de prova matinal. "Você é mais engenhosa do que eu imaginava", disse a rainha, segurando o tecido manchado de carvão, "mas também mais tola." Catarina ficou paralisada, observando sua única tentativa de comunicação sendo reduzida a cinzas nas mãos de Isabela. "Minha querida criada", continuou a rainha, aproximando-se perigosamente, "você não entende as forças em jogo aqui. Você não entende que está tentando destruir a única chance de salvação deste reino." A rainha parou diante dela, e Catarina pode ver a loucura brilhando em seus olhos. "O rei me descartará como um trapo usado, me humilhará publicamente, e depois disso, quando ele morrer... Porque todos os reis morrem, querida. O que acontecerá com este reino? Guerra civil, caos, destruição." Isabela segurou o rosto de Catarina com mãos que tremiam de fúria contida. "Mas se eu conseguir provar que nossos inimigos tentaram nos envenenar, se eu me tornar a salvadora da coroa, então terei poder suficiente para proteger verdadeiramente este lugar. Até mesmo de meu próprio marido." Catarina tentou se afastar, mas as mãos da rainha eram surpreendentemente fortes. "Você deveria me agradecer", sussurrou Isabela. "Eu poderia ter lá matado ontem mesmo, mas você ainda tem um papel a desempenhar, uma última prova a fazer." A promessa de morte nas palavras da rainha era inequívoca. Catarina percebeu que o plano havia mudado. Ela não seria apenas uma testemunha silenciosa da conspiração. Seria sua primeira vítima pública. "O casamento é amanhã", continuou Isabela, soltando-a finalmente. "E hoje é seu último dia como minha provadora fiel." Quando a rainha se afastou, Catarina caiu de joelhos, tremendo. Havia subestimado completamente a profundidade da loucura de Isabela. A mulher não estava apenas planejando um falso envenenamento. Estava planejando torná-la um mártir de sua própria conspiração. A última prova. O dia do casamento da princesa Leonor amanheceu com um céu cinzento que parecia espelhar o desespero no coração de Catarina.
Ela havia passado a noite inteira acordada, sabendo que poderia ser sua última. As atividades no castelo começaram antes do nascer do sol. Criados corriam pelos corredores carregando flores, tecidos preciosos e bandejas de comida. O aroma de pães frescos e carnes assadas deveria ser reconfortante, mas para Catarina cheirava a despedida. A rainha Isabela apareceu em seus aposentos quando o sol mal começava a raiar. Ela estava vestida com uma elegância sombria e seus olhos brilhavam com uma determinação que gelava o sangue. "Hoje você fará a prova mais importante de sua vida", disse ela, segurando uma bandeja coberta com um pano bordado. A comida da família real antes da cerimônia. Catarina olhou para a bandeja e soube instintivamente que continha sua sentença de morte. Não haveria pequenas doses hoje. Não haveria tempo para construir tolerância. Esta seria a dose letal que a rainha havia estado calibrando. "Você vai provar esta comida diante de toda a corte", continuou Isabela. "E quando o veneno fizer efeito, eu acusarei publicamente a família do noivo. Direi que eles tentaram me matar através de você." O plano era diabólico em sua simplicidade. Catarina morreria como uma mártir involuntária, e sua morte justificaria todas as ações subsequentes da rainha. Não haveria suspeita sobre Isabela, apenas luto e indignação. Mas a rainha se aproximou, tocando gentilmente o rosto de Catarina. "Você não morrerá em vão. Sua morte salvará este reino. Sua morte me dará o poder para proteger Leonor, para proteger todos nós." Catarina recuou, balançando a cabeça desesperadamente. Tentou formar palavras com os lábios, mas sem língua, sem voz, seus apelos eram apenas movimentos silenciosos no ar. "Não há escapatória, minha querida", disse Isabela com falsa compaixão. "Os guardas já têm ordens. Se você tentar fugir, será executada por traição. Se você tentar se comunicar com alguém, será executada por traição. Sua única opção é morrer com dignidade." Mas enquanto a rainha falava, algo mudou no interior de Catarina. A desesperança começou a se transformar em uma raiva fria e focada. Ela havia perdido sua língua por acidente. Havia vivido no silêncio por anos, mas não permitiria que sua morte fosse mais uma mentira. Quando chegou a hora da apresentação formal da comida à corte reunida, Catarina entrou no grande salão carregando a bandeja fatal. Centenas de olhos se voltaram para ela. Nobres, dignitários, a própria princesa Leonor radiante em seu vestido de casamento. A rainha Isabela estava ao lado do trono real, sua face composta em uma máscara de preocupação real. Aos olhos de todos, ela era apenas uma rainha carinhosa, supervisionando a segurança de sua família. "Minha fiel provadora", anunciou Isabela em voz alta, "e prove nossa comida matinal para que possamos celebrar este dia abençoado em segurança." Descobriu a bandeja lentamente. Dentro havia uma seleção de frutas, pães e um cálice de vinho. Tudo parecia perfeitamente normal, mas Catarina podia sentir o cheiro sutil e metalizado do veneno impregnado em cada item. Ela olhou para a princesa Leonor, tão jovem, tão cheia de esperanças para seu futuro. Depois olhou para a rainha Isabela, que aguardava com expectativa mal disfarçada. Foi então que Catarina tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Em vez de provar a comida, ela pegou o cálice de vinho e o ergueu alto, como se fosse fazer um brinde. Todo o salão se silenciou, confuso com o gesto inesperado. Então, com toda a força que possuía, Catarina arremessou o cálice contra o chão de pedra. O barulho do vidro se estilhaçando ecoou como um trovão no silêncio absoluto. O vinho se espalhou pelo chão em uma poça escura e Catarina apontou para ele com gestos desesperados. Depois apontou para a rainha, para a comida, para sua própria garganta. "O que significa isso?" gritou o rei, levantando-se do trono. "Guardas, prendam essa criada enlouquecida!" Mas antes que alguém pudesse se mover, algo extraordinário aconteceu. A poça de vinho no chão começou a fumegar. As pedras ao redor começaram a se descolorir. O veneno era tão concentrado que estava corroendo o próprio mármore.
Um murmúrio de horror percorreu o salão. Todos podiam ver a evidência física diante de seus olhos. Aquele não era vinho comum. Aquilo era morte líquida. Catarina aproveitou o momento de choque coletivo. Correu até onde estava Tomás, arrancou a pena de suas mãos e rapidamente escreveu no pergaminho que ele segurava: Rainha envenenou. Eu sou o teste. Ama salvem, princesa. Tomás leu as palavras em voz alta, sua voz jovem ecoando claramente no salão silencioso. Os olhos de todos se voltaram para a rainha Isabela. O rosto de Isabela havia perdido toda a cor. Por um momento, ela pareceu uma mulher comum apanhada em uma mentira terrível. Mas depois, a máscara da loucura retornou. Ela está mentindo, gritou a rainha, apontando para Catarina. Essa criada foi corrompida pelos inimigos do reino. Ela que envenenou o vinho. Mas era tarde demais. A evidência era clara demais, e muitas peças começaram a se encaixar na mente dos presentes. A palidez recente da princesa, os comportamentos estranhos da rainha, as mortes suspeitas nas masmorras. O capitão Marcos da Guarda Real deu um passo à frente. Minha rainha, disse ele com voz cuidadosa. Talvez fosse melhor investigarmos essas acusações completamente antes de... Não, gritou Isabela, perdendo completamente o controle. Vocês não entendem. Eu estava salvando todos. Eu estava protegendo o reino. E com essas palavras, ela havia confessado. O salão explodiu em vozes chocadas e indignadas. Voz do silêncio. O caos que se seguiu à confissão da rainha foi como uma tempestade que varreu o grande salão. Gritos de indignação, ordens conflitantes, o barulho de metais das espadas sendo desembainhadas pelos guardas. No centro de tudo, Catarina permaneceu estranhamente calma. Ela havia encontrado sua voz, não através das cordas vocais que não possuía, mas através da coragem de agir quando as palavras falharam. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente livre. A rainha Isabela foi levada pelos guardas, gritando justificativas que soavam cada vez mais como confissões. Suas palavras ecoavam pelos corredores enquanto era arrastada. Eu estava salvando o reino. Vocês não entendem. O rei permaneceu em silêncio, chocado por longos minutos, observando a poça de vinho que ainda fumegava no chão de mármore. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma dor profunda. Quantos? Murmurou, depois se recompôs. Quantos de vocês sabiam? Quantos de vocês suspeitaram? Tomás deu um passo à frente, segurando ainda o pergaminho onde Catarina havia escrito sua denúncia. Majestade, a provadora tentou nos avisar há dias. Nós sabíamos que algo estava errado, mas... Ele olhou para Catarina com admiração. Ela foi a única corajosa o suficiente para arriscar a própria vida para nos salvar. A princesa Leonor, ainda vestida com seu traje de casamento, aproximou-se lentamente de Catarina. Suas mãos tremiam quando tocou gentilmente o rosto da provadora. Você me salvou, sussurrou Leonor. Todos nós. Como posso alguma vez retribuir isso? Catarina sorriu, pegou a mão da princesa e a colocou sobre seu próprio coração. A mensagem era clara. Não precisava de retribuição. O amor e a lealdade eram recompensa suficiente. Nos dias que se seguiram, a verdade completa da conspiração foi revelada. As investigações nas masmorras revelaram os corpos dos prisioneiros que haviam sido usados como cobaias. Os registros da tesouraria confirmaram as compras suspeitas de venenos. Catarina foi chamada várias vezes para testemunhar. Não através de palavras, mas através de desenhos detalhados e demonstrações. Tomás tornou-se sua voz oficial, traduzindo seus gestos e expressões para os investigadores. A execução da rainha Isabela foi marcada para uma semana após o casamento de Leonor, que foi adiado por um mês,
para permitir que a corte se recuperasse do escândalo. Até seus últimos momentos, Isabela insistiu que estava tentando salvar o reino. Talvez, em sua mente distorcida, ela realmente acreditasse nisso. O poder e a paranoia haviam consumido sua sanidade, até que ela não conseguia mais distinguir entre salvação e destruição. No dia da execução, Catarina estava entre a multidão reunida no pátio do castelo. Quando Isabela subiu ao cadafalso, seus olhos encontraram os de Catarina uma última vez. "Você não entende", gritou a rainha deposta. "Você nunca entendeu o que estava em jogo." Mas Catarina entendia perfeitamente. Entendia que algumas pessoas escolhem o poder sobre a verdade, o controle sobre a compaixão. E entendia que, às vezes, aqueles que não têm voz são os únicos capazes de falar por todos. Depois da execução, o rei convocou Catarina para um encontro privado em seus aposentos. Ela estava nervosa. Raramente havia estado sozinha com a mais alta autoridade do reino. "Sentem-se", disse ele gentilmente, gesticulando para uma cadeira almofadada. Era a primeira vez em sua vida que alguém da realeza a convidava para sentar em sua presença. "Catarina", continuou o rei, "você salvou minha filha, salvou minha corte, talvez tenha salvado o reino inteiro de uma guerra desnecessária baseada em mentiras." Ela inclinou a cabeça humildemente, mas o rei levantou sua mão. Não se diminua. O que você fez exigiu uma coragem que poucos possuem. Você arriscou tudo para proteger aqueles que ama." O rei se levantou e foi até uma mesa onde repousava um pequeno cofre ornamentado. "Eu gostaria de lhe oferecer uma recompensa: terras, ouro, um título de nobreza. Qualquer coisa que deseje." Catarina ficou surpresa com a oferta, mas depois de um momento de reflexão, balançou a cabeça delicadamente. Apontou para si mesma, depois para o castelo, depois fez um gesto que indicava servir. "Você quer continuar trabalhando no castelo?" interpretou o rei, surpreso. "Mesmo depois de tudo que passou?" Catarina assentiu, mas depois levantou a mão indicando diferente. Pegou uma pena da mesa do rei e escreveu cuidadosamente: "Não mais provadora. Ajudar de outras formas." O rei leu as palavras e sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Catarina havia visto nele em semanas. "Entendo. Você não quer mais ser definida por sua deficiência, quer ser valorizada por suas habilidades." E assim, Catarina encontrou um novo lugar no castelo. Tornou-se uma espécie de investigadora silenciosa, alguém que o rei consultava quando precisava de observações discretas ou quando situações exigiam uma perspectiva única. Sua mudez, que antes havia sido vista como uma limitação, tornou-se uma vantagem. As pessoas falavam mais livremente ao redor dela, assumindo que não podia repetir o que ouvia. Não tinham ideia de quão bem ela se lembrava de tudo. Tomás tornou-se oficialmente seu parceiro e intérprete. Juntos, desenvolveram um sistema de comunicação tão fluido que às vezes parecia que ela realmente havia encontrado sua voz através dele. O casamento da princesa Leonor finalmente aconteceu um mês depois, em uma cerimônia ensolarada que contrastava completamente com o horror planejado por Isabela. Catarina estava lá, não como uma provadora nervosa, mas como uma heroína silenciosa do reino. Durante o banquete, Leonor fez questão de brindar publicamente a mulher corajosa que nos salvou a todos. Catarina corou com atenção, mas aceitou o reconhecimento com graça. Enquanto observava a festa ao seu redor, a música, as risadas, as faces felizes de pessoas que estavam vivas graças à sua coragem, Catarina refletiu sobre sua jornada. Havia começado como uma criada invisível e silenciosa. Agora era uma guardiã silenciosa, mas não invisível. Sua voz havia sido encontrada não na garganta, mas no coração, não em palavras, mas em ações. Não no som, mas no significado. E quando a princesa sorriu para ela do outro lado do salão, Catarina soube que havia encontrado algo mais precioso que qualquer recompensa.
Hat encontrado seu propósito. Havia encontrado sua forma de falar com o mundo. O reino estava seguro, a verdade havia triunfado, e a mulher que nunca poderia falar havia se tornado a voz mais poderosa de todas. A voz do silêncio que escolhe quando quebrar. A verdade tem muitas faces. Catarina encontrou sua voz através do silêncio, expondo mentiras que quase destruíram um reino. Mas e quando as próprias fundações de uma nação são construídas sobre falsidades? Em terras distantes, outra mulher corajosa enfrentou segredos ainda mais profundos. Mapas que mentem, fronteiras roubadas e um amor impossível que pode custar tudo. Descubra essa história de sangue e cartografia. A que apareceu na sua tela.